A mensagem que vamos falar hoje, ela tem o seguinte título. Eu gostaria de colocar o PowerPoint, só o convite. Olha lá, muito obrigado. O abraço proibido. O abraço proibido. Bom, todos nós certamente temos ouvido a seguinte expressão: novo normal. Estes dias eu estava voltando de viagem e ouvi uma entrevista no rádio, uma psicóloga falando sobre como se adaptar, como as pessoas devem fazer para se adaptar ao novo normal. E agora é moda falar de velho normal, novo normal. E aí eu fiquei pensando, refleti bastante na entrevista que a psicóloga deu. E nessa reflexão surgiu, com a graça de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, certamente, a mensagem desta manhã. Que havia um outro título, antes de ter o título O Abraço Proibido, o título era O Velho, o Novo e o Eterno Normal. Por quê? Irmãos, nós estamos nos acostumando a esse novo normal. O que é um novo normal? Novo normal é nós temos que usar máscara. A primeira vez que eu viajei, após o início da pandemia, foi uma viagem para Brasília. E muitas pessoas no aeroporto estavam usando máscaras. Não eram todas ainda, eram muitas. Talvez uns 30%, 40% das pessoas. E eu senti um clima pesado. O olhar das pessoas era um olhar triste. As pessoas estavam com medo. Muita gente ali estava até apavorada. Mas precisavam viajar, voltar para casa. O aeroporto, especialmente o aeroporto de Brasília, que foi o meu destino, estava meio vazio. Uma sensação muito estranha. Mas todos nós, com o passar do tempo, começamos a acostumar a usar máscaras. Tanto que existem máscaras de muitos modelos. Essa semana eu vi uma moça usando uma máscara cheia de lantejoulas. Sabe aquelas lantejoulas brilhantes que são usadas em vestidos de... alguns vestidos de noiva, alguns vestidos muito chiques de festas? Lantejoulas. E a máscara era toda assim colorida. Eu imagino que se jogasse uma luz, iria brilhar de uma maneira maravilhosa. Hoje, o novo normal é todos nós usarmos máscaras em todos os ambientes. Todos os ambientes. Esse novo normal envolve muitas outras coisas. Envolve, por exemplo, as restrições ao comércio. Dependendo do município, já houve um certo alívio a essas restrições ao comércio. Mas a maior parte deles continua com restrições de horário, de número de pessoas que podem estar dentro de uma loja, restrições ao atendimento, em que a pessoa que está atendendo no balcão precisa estar a uma distância de 1 metro, 1,5 metros, da pessoa que está vindo comprar a mercadoria. Então existem faixas, às vezes até móveis para fazer essa distância. Restrições com relação ao tempo em que o comércio fica aberto. Houve um período, pelo menos lá em Hortolândia, onde eu estou morando, em que o comércio abria ao meio-dia, o shopping center, por exemplo, e fechava às 6 horas da tarde. Agora o horário foi expandido. Restrições a festas. Não se pode fazer festinha a mais e convidar os amigos. Encontros, palestras, treinamentos, tudo isso foi cancelado por causa do novo normal. O distanciamento social, em que as pessoas precisam estar a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distância umas das outras. Hábitos de higiene. As mãos ficam até meio bêbadas de tantas vezes que a gente passa álcool gel. Eu não sei se existe algum estudo, mas talvez até exista, de que os poros absorvem
Nós não bebemos, mas quantas vezes nós passamos álcool gel e isso absorvido parcialmente pela pele? Bom, vale a pena estudar. Home office. Quantas e quantas pessoas estão estudando ou trabalhando em casa? Eu ouvi, inclusive, uma entrevista de um empresário dizendo que iria reduzir o tamanho do prédio, o prédio que ele havia alugado, onde funcionavam os escritórios da empresa, ele iria alugar um outro prédio muito menor, porque antes eles tinham receio do home office, as pessoas trabalhando em casa. E por causa da pandemia e as pessoas sendo obrigadas a ter o distanciamento, muitas pessoas não trabalhando no serviço presencialmente, mas trabalhando em casa, eles perceberam que tem resultado, tem produtividade. Então eles vão reduzir definitivamente o tamanho do escritório e vão manter a maior parte das pessoas, mesmo pós-pandemia, trabalhando em casa. Home office. O estudo em casa, o estudo à distância. Que dificuldade para muitos irmãos, amigos. Imagina uma amiga nossa que é professora na rede adventista de educação e tem 4 filhos pequenos. Ela precisou adquirir pelo menos um tabletzinho para cada um desses 4 filhos, e ao mesmo tempo que ela está dando aula para os alunos dela, ela precisa estar dando atenção para os 4 filhos, e uma fala, mamãe, eu quero ir ao banheiro, a pequenininha. O outro maiorzinho, mamãe, estou com fome. E ela precisando cuidar dos seus próprios alunos, em home office, no ensino à distância, e cuidar da família toda. E ainda os afazeres de casa e preparar almoço. É uma loucura, meus amigos. Mas é o novo normal. É o que está acontecendo. Algumas escolas estão até fazendo uma tentativa de abrirem para o ensino presencial novamente. Mas a maior parte não está indo por esse caminho ainda. É o novo normal. O que mais? Desbravadores e aventureiros. Acampamento online. Como é que pode cada um participar do Campuri online? Ou seja, cada um dentro de sua casa. Aventureiros e desbravadores. E cinemas fechados, teatros fechados, restaurantes ou fechados ou agora abertos, com distanciamento. Pouquíssimos lugares funciona o self-service, em que a pessoa vai e se serve. Eu fui um outro dia num restaurante em que existiam luvinhas, as pessoas pegavam a luvinha, punham a luvinha para poder se servir e descartavam a luvinha depois. Tá, mas a maior parte não tem esse luxo. Então fica alguém atrás do balcão e te servindo. Esse é o novo normal. Eu quero pedir a ajuda da Svitlânia para mostrar como está sendo a igreja nesse novo normal. Vocês estão me vendo aqui, mas nós temos... olha lá, a câmera. A igreja praticamente vazia. Quem está aqui na igreja? O pessoal da transmissão, da técnica, que são esses 4 que estão no primeiro banco, e os outros estão participando. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Olha lá, pessoal da técnica, são 5, né? E o pessoal que vai fazer parte da escola sabatina, mas percebam, todos de máscara, olha lá o pessoal. E o Reinaldo, que fez a parte da oração, a mensagem musical gravada. Pode voltar para mim. Mensagem musical gravada. O louvor, os cânticos gravados. O outro dia nós tivemos um culto presencial. Lá em Hortolândia, aliás, o culto é presencial. Mas nós tivemos um culto presencial aqui nesta igreja, em que nós fomos convidados. Havia uma lista de pessoas que haviam se inscrito para poder fazer parte desse culto presencial. E eu e a minha esposa Estela, representando o MAN, nós ficamos na entrada a praticar a lista.
e chegou uma irmã com uma amiga querendo assistir o culto presencial. Era uma santa ceia. Irmãos, imagina o nosso constrangimento de dizer para a irmã da igreja, membro desta igreja, com a amiga, que queriam participar da Santa Ceia, dizer para elas: irmãs, o seu nome não está na lista, sinto muito, não pode entrar. É lógico que nós não fizemos isto, porque a igreja é de todos. Apesar de que não haviam feito a inscrição, foram recebidas, participaram da reunião, mas a igreja está novamente fechada. Tá? Mas veja a que ponto nós chegamos nesse novo normal. E há muitas outras coisas que todos têm presenciado nesse novo normal. Praias desertas, entre aspas, né? Porque tem muita gente aproveitando que não está trabalhando, e porque houve períodos aí de quarentena em que as pessoas estavam em casa e etc. E muita gente foi para a praia, mas não deveria, dentro das normas, das regras da Covid-19. Isso é um novo normal, tá? As pessoas têm sido aconselhadas a se adaptarem cada vez mais ao novo normal. E o que nós sentimos no coração? Saudades do velho normal. Sabe aquela frase, eu era feliz e não sabia? Eu era feliz e não sabia. Qual que era o velho normal? As praias cheias, a gente podendo fazer festinha, convidar os amigos para almoçar ou jantar, ou passar um período com a gente em casa, e a gente poder apertar as mãos, abraçar. Por isso que o título da mensagem é o abraço proibido. Hoje o abraço está proibido pelas regras, né? Abraçar no aeroporto, eu costumo viajar bastante, e uma das coisas mais gostosas é estar ali no desembarque, vendo as pessoas serem recebidas pelos amigos e familiares, as pessoas se abraçando, alguns emocionados, se beijando. Hoje em dia, o abraço está proibido, pelo menos em público. E os beijinhos no rosto. Mas nós temos saudades de poder chegar na igreja e abraçar os irmãos, que delícia. Cumprimentar os irmãos, dar um beijinho no rosto das pessoas mais ligadas. Conversar de pertinho. Tudo isso dá saudades hoje. Isso é chamado, entre aspas, velho normal. Coral cantando, grupo musical, a igreja cheia de gente, todo mundo juntinho louvando a Deus. As crianças na creche, as escolas cheias de crianças correndo, aquele tumulto de crianças, os shopping centers cheios de gente, desbravadores e aventureiros se reunindo, acampando, congressos, treinamentos da igreja. Tudo isso faz parte do velho normal, que nós temos saudades. E nós somos aconselhados de todos os lados a nos acostumarmos com o novo normal. Mas aí eu pergunto, será que nós, adventistas do sétimo dia, devemos nos acostumar ao novo normal? Ou devemos sentir saudades do velho normal? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu vou ler na nova versão, na nova Almeida atualizada, que diz: não devemos... E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é o conselho de Deus para nós? O conselho de Deus para nós é que nós não devemos ter saudades do velho normal.
ao mesmo tempo que nós não devemos nos acostumar com esse novo normal. O conselho de Deus é: não vivam conforme os padrões deste mundo, nem do velho normal, nem do novo normal. Não vivam conforme os padrões deste mundo. O conselho de Deus é: apesar de vivermos neste mundo, nós não devemos nos acostumar com a vida aqui nessa terra. Por quê? Hebreus 11, verso 13. Hebreus 11, verso 13 diz, primeiro Hebreus 11 é o capítulo chamado Galeria da Fé. Ali fala dos grandes homens de fé, em Hebreus capítulo 11, fala dos grandes homens de fé de todos os tempos, desde Adão até os tempos de Paulo. E é lógico que há uma projeção para os outros homens de Deus, como eu e você, dos últimos dias, até a volta de Jesus. Depois de falar de todos esses homens de Deus, homens de fé, Hebreus 11, verso 13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Imagina Adão imaginando a nova terra, depois que ele foi expulso do paraíso. Ele via pela fé de longe a promessa de Deus, e saudando-as, e confessando, esses homens de Deus, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estrangeiros e peregrinos. Então, por que é que nós não devemos ter saudades do antigo normal? Por que é que nós não devemos nos acostumar com esse novo normal? Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. Porque nós não somos desta terra. Nós somos estrangeiros que estamos de passagem. Mas a nossa terra não é essa. É lógico que talvez alguns de vocês estejam pensando: mas eu vivo aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar para garantir um melhor emprego e cuidar da minha família. Eu vivo aqui nessa terra. Está certo. Nós precisamos continuar vivendo. Não sabemos se essa pandemia vai ter realmente uma diminuição nos próximos meses, como é esperado. Não sabemos se nós estaremos voltando, pelo menos parcialmente, ao velho normal, ou se realmente esse novo normal de usar máscaras, por exemplo, e álcool gel em todos os lugares, vai se perpetuar como um costume, como um hábito. Não sabemos, mas o que nós sabemos é que, apesar de vivermos neste mundo, precisamos trabalhar, estudar, viver, nos confraternizar e etc., mas nós não devemos nos fixar as raízes deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Filipenses 3, verso 20, diz, pois, Filipenses 3, 20, de novo na nova versão atualizada, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, voltar. A nossa pátria não é essa. Então é por isso que nós dizemos: aguenta um pouquinho mais. Se a situação está difícil, muitas empresas começaram o ano planejando investimentos, crescimento. Parecia que a economia, que as coisas do nosso país iriam melhorar durante o ano de 2020. Mas veio a pandemia e começou a destruir tudo. Imagine empresários que tinham os sonhos de investimento, de crescimento da empresa, agora estão tentando sobreviver. Muita gente não está aguentando. Alguém disse, numa reportagem, que ficou impressionado com
o grande aumento do número de atropelamentos numa determinada região do país. Atropelamentos durante a pandemia. Ele ficou impressionado porque, teoricamente, haviam muito menos carros nas ruas, muito menos pessoas circulando. Então, por que houve um acréscimo 3 vezes o número de atropelamentos naquela região? Por quê? Com menos carros e menos pessoas circulando. Veio a socióloga e explicou, por causa dos suicídios. As pessoas sem ver um norte, sem ter esperança, sem pensar no futuro, com alegria, com sonhos, as pessoas decepcionadas com a vida, muitas decidiram que não valia a pena continuar lutando, não viam luz no fim do túnel. E aumentou a taxa de suicídio. Mas eu e você, nós sabemos que nós temos um futuro maravilhoso, que não é o velho normal do qual devemos sentir saudades, não é o novo normal ao qual nós devemos nos conformar, mas nós temos um futuro normal, um normal eterno, e que está chegando cada dia mais rápido. Lucas 21, verso 28, diz, Lucas 21, verso 28, diz assim, dá um tempinho para o pessoal encontrar. Lucas 21, 28 diz, ora, ao começarem estas coisas a suceder, erguei, exultai, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse deve ser o nosso pensamento como cristão, como alguém que tem a Bíblia Sagrada nas mãos, alguém que tem fé em Jesus. Esse deve ser o nosso pensamento. Exultar. Você sabe o que é exultar? Se você for procurar no dicionário, exultar, exultação significa o mais sublime tipo de alegria. Exultar. Sabe, aquela criança, quando vai chegando o aniversário, que ela não aguenta de tanta ansiedade, e chega no dia do aniversário, e quando ela acorda de manhã, no dia do aniversário, está lá do lado da cama um pacote enorme. É a tão sonhada bicicleta. E aí a criança abre o pacote e pula de alegria, pula de alegria. Isso é exultar. Sabe o sorriso do noivo? Quando vê a noiva, a marcha nupcial, e a noiva entrando pelo corredor, e ela olha para ele, e ele sorri, aquele sorriso, é o sorriso de exultação. É uma alegria indescritível. E a Bíblia fala, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? As coisas que temos visto. Os sinais de que o fim do fim chegou. Os sinais de que tudo que a Bíblia mostrava de sinais com relação à volta de Jesus está se cumprindo, todos os sinais. Então, estas coisas que acontecem ao nosso redor, a violência, a doença, a fome, a ingratidão, a maldade humana e etc, etc, tudo isso são sinais. E ao acontecerem estas coisas, a Bíblia diz, exultai. Nós devemos ter uma alegria assim daquela que não cabe dentro de nós. Uma alegria indescritível. Por quê? Olhai para cima, porque a vossa redenção, a sua redenção, a minha redenção, a volta do Senhor Jesus se aproxima. E aí sim virá o futuro e eterno normal. Olha, nós precisamos começar a nos acostumar, não com esse normal atual, nem o velho normal. Nós devemos nos acostumar com as coisas do céu, que será o nosso eterno normal. Nós devemos acostumar a mente com os pensamentos do céu.
Nós devemos acostumar os nossos ouvidos com música do céu, alimentação do céu, amigos do céu, conversas do céu. Pouco a pouco estaremos nos acostumando, não ao atual normal, novo normal, mas estaremos nos acostumando ao eterno normal. Como será esse eterno normal? Eu tenho uma pálida impressão. Sabe quando a gente ouve falar de iceberg, que apenas 1/10 dele fica do lado de fora, o restante tudo lá embaixo? A Bíblia Sagrada, quando fala do eterno normal, é assim. Dá umas pinceladas pálidas. Pinceladas pálidas. Por quê? Porque quando João, por exemplo, no Apocalipse, viu a nova terra, ou seja, viu o futuro normal, ele ficou assim tão admirado que ele não tinha palavras para dizer. Então ele fala, olha, vi um mar de vidro, coberto com fogo, ou parecido com fogo. Por quê? Porque era algo tão maravilhoso que ele não conseguia dizer. Não conseguia dizer. Porque ele não conseguia transformar em palavras mortais. Ellen White, que nós adventistas cremos ser uma mensageira de Deus para esse mundo nos tempos finais, Ellen White, ela foi em visão levada até o terceiro céu, a morada de Deus. E ela passeou e viu muitas coisas ali em visão. E quando ela voltou, ela conta no livro ou Vida e Ensinos ou Primeiros Escritos, que quando ela voltou a si, ela chorava amargamente e dizia, Senhor, eu não quero continuar nesse mundo. Aqui é tão frio, tão cinza, tão escuro. Eu não quero, me leva logo para o céu. É o futuro e eterno normal. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, é que se refere a isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração, mente humana, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar. Se alguns têm saudades do antigo normal, em que a gente abraçava os amigos, não dá nem para imaginar como vai ser abraçar os seres não caídos dos outros mundos, após a volta do Senhor Jesus. Não dá nem para imaginar o que vai ser para aqueles que perderam entes queridos, com a volta de Jesus, ter a ressurreição e poder reencontrar os seus queridos que se foram. Abraçar a mamãe, o papai, o filhinho, o irmão, um amigo que morreu. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia é muito clara que todos esses que morreram confiando em Jesus irão ressuscitar. Imagina a gente abraçar aquele que a gente perdeu há tantos anos, que deu tanta saudade, pelo qual choramos tanto de tristeza, de saudade. Abraçar. Não um abraço proibido, como o que temos hoje, em público, por causa da Covid-19, mas um abraço gostoso. Imagina, aqueles que desceram no pó da terra, vamos supor que aconteça isso comigo antes da volta de Jesus. Imagina quando nós abrimos os olhos, eu abrir os olhos e ver o anjo que me acompanhou desde bebezinho, que foi designado por Deus para ser o meu anjo da guarda. Imagina eu ver o rosto do meu anjo, poder abraçar o meu anjo, ele conversar comigo e dizer, sabe aquele dia que você saiu de moto e que você voltou porque esqueceu de alguma coisa?
aquele dia fui eu que fiz você esquecer, porque eu queria te proteger. Sabe aquele outro dia que você saiu meio atabalhoado e estava correndo muito e tal? Fui eu que te acalmei, porque ia acontecer um acidente. Sabe aquele dia em que as coisas não deram certo? Fui eu que intercedi, porque você tinha uma cilada do inimigo preparada lá na frente para você. E agora, nesse dia da ressurreição, poder abraçar o anjo e ele contar essas coisas todas. E dizer, venha comigo, eu vou te levar ao encontro de Jesus nos ares. E aí estaremos para sempre com Jesus. Será um normal eterno, o verdadeiro normal. O normal que nunca deixará de ser normal. Nunca deixará de ser normal. Agora, como será isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, Jesus logo vai voltar. É difícil viver nesse mundo, como é difícil. Como a gente sofre, quantos apertos a gente tem de todos os lados. Somos agredidos o tempo todo. Não é fácil viver nesse mundo. Ainda mais agora. Mas Deus diz para você e para mim, erga a cabeça. Por quê? Porque eu estou voltando, Jesus está voltando. Pouquinho tempo. Então o que eu digo para você, aguenta um pouco, meu amigo. Aguenta um pouco, minha irmã. Um pouquinho mais. Não desista. Porque o que há de vir virá e não tardará. Antes do que a gente pensa, nós olharemos para o céu e veremos Jesus voltando. E aí um dia poderemos abraçar uns aos outros sem proibição nenhuma e poderemos abraçar o próprio Jesus. Imagina, meu amigo, o que será abraçar Jesus. Eu convidei a Adriana, que também faz parte do Motoclube MAN, e ela vai cantar uma música. Essa música fala justamente da nossa alegria que será quando não precisarmos mais sonhar com o futuro normal, mas quando poderemos estar lá, será uma realidade. Não será mais esperança, será realidade estar com Jesus, na nova terra, na nova vida, no novo normal, no futuro e eterno normal. Você quer um dia poder abraçar a Jesus? Você quer um dia poder abraçar todas as pessoas que você ama? Poder abraçar até os que se foram, até os personagens da galeria da fé, os guerreiros de Deus de todos os tempos? Eu quero abraçar a Jesus. E você também quer? A Adriana vai cantar a música. Se você quiser, aí no seu coração, na sua casinha, onde você estiver, feche seus olhos e entregue seu coração a Jesus e diga, Senhor, eu quero me preparar para esse futuro, para esse eterno normal. Medite na música. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar.
preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei. E os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que nos salvou. Que delícia será. Não dá nem para imaginar. Não será mais um sonho, será realidade. Abraçar o meu Jesus. Vamos entregar nossa vida a Jesus. E vamos estar preparados, irmãos, amigos, para o que der e vier, custe o que custar, doa quem doer, aconteça o que acontecer na nossa vida, vamos nos preparar para esse futuro e eterno normal. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, que gostoso podemos participar destes momentos de adoração a Ti. Mesmo estando esparramados por causa desse nosso normal, cada um na sua casa, cada um num local diferente, mas sentimos, Senhor, como irmãos, que estamos todos juntos no mesmo pensamento, o pensamento de glorificar o Teu nome, o pensamento de ter a gratidão a Ti por tudo que Tu tens feito a cada um de nós. Obrigado por esses minutos. Obrigado por essa esperança que a Bíblia nos traz, de que um dia poderemos estar no céu e abraçar uns aos outros, em que o abraço não será proibido, mas será uma festa de amor, de confraternização, de amizade. E mais do que tudo, poderemos abraçar o próprio Senhor Jesus. Que delícia, Senhor. Dá-nos força para suportarmos este atual, novo normal e nos prepararmos realmente para o futuro normal. Nos entregamos a Ti neste momento, como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.